Bom dia, Valnice, graça e paz, minha querida, seja bem-vinda, como sempre, a minha primeira audiência. Deus te abençoe, Valnice. Bom dia, Caliane, graça e paz, seja bem-vinda à nossa live de oração dessa quinta-feira, dia 20 de março de 2025. Bom dia, Marileia. Bom dia, Isabelle. Graça e paz. Amém, Valnice, amém. Precisamos muito, minha querida. Mas, menina, me diz uma coisa, como é que tá o tempo aí na cidade de vocês, no estado de vocês? Porque... Bom dia, Deise. Bom dia, Marileia. Aqui no Rio, ontem à noite, pelo menos aqui no meu bairro, choveu bastante, chuva muito forte. E hoje pela manhã, bem cedinho, quando eu estava voltando da academia, deu uma pancadinha de chuva. Eu vi na rua, no meu trajeto, alguns funcionários da internet pendurados nos postes. Eu já estava orando. Senhor, estabiliza a nossa internet em nome de Jesus. Ai, tá calor aí? Fala de onde você é, Marileia. A terra da Marileia está calor, céu azul. Aqui nós estamos com o tempo nublado. Ah, em Angra também tá nublado. Aqui tá nublado, já choveu hoje de manhã, eram 8 horas, deu uma pancada de chuva. Palhoça, Santa Catarina, seja bem-vinda, minha amada. Deus a abençoe. Drica de Ferreira, seja bem-vinda. Graça e paz, Deus te abençoe. Hoje, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na nossa quinta live de oração. Mães que oram. Amadas, antes de nós orar, antes de nós começarmos a nossa live, vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade, Senhor, obrigado. Obrigado por tu seres o nosso Pai, o nosso Salvador, a nossa rocha forte, a nossa fortaleza, o Deus da nossa salvação. Paizinho, nesta manhã, Senhor, nós apresentamos e consagramos a Ti, Senhor, a nossa vida. Pai de amor e Pai de bondade, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Pai, de mim mesma, Senhor, eu nada posso oferecer, de mim mesma eu nada posso fazer, mas a Tua graça, a Tua misericórdia que se renovam a cada manhã, Senhor, e que são a causa de não sermos consumidos. Que seja ela, Pai, que nos use como um canal de bênção. Pai de amor e Pai de bondade, que a Tua palavra, Senhor, que é a preciosa semente, encontre no meu coração, no coração de cada uma das minhas irmãs que estão na live ao vivo, que estarão assistindo outro dia, em outro tempo, que a Sua palavra encontre em cada coração um solo fértil, Senhor, para que ela brote, para que ela germine, para que ela cresça, para que ela floresça e frutifique, para a honra e glória do Teu santo nome. Paizinho, nesta manhã nós trazemos cativo em obediência a Ti, Senhor, todo o nosso pensamento. Pai, nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Por isso, meu Senhor da glória, nós oramos a Ti nesta hora, Pai, porque nós sabemos que as nossas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo todo conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, sonda nossos corações, Senhor, esquadrinha nossos corações,
E se nele houver algum caminho mau, Pai, em nome de Jesus, nos coloque no teu reto e santo caminho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Amém, Janice. Amém, Gil. Amém, Ana Paula Fraga. Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Hoje nós estamos na nossa quinta live de oração de 2025, para a honra e glória do Senhor. E durante esse ano de 2025, as nossas lives de oração serão Mães que Oram. Nós precisamos, mais do que nunca, orar por nossos filhos, orar pelos nossos descendentes, orar pelos nossos sobrinhos, netos, por todos. E orar principalmente por todas as crianças da nossa nação, para as crianças fora da nossa nação. E o Senhor tem nos levantado nesse tempo como parte integrante de um exército de mães que oram. Mas essa semana o Senhor tem falado muito ao meu coração, ao meu espírito, que nós não podemos orar só pelas crianças, nós precisamos orar pelas mães. Eu e você, como mães, também precisamos de oração. No último final de semana, aqui no Rio, nós tomamos conhecimento de uma tragédia. Um jovem oficial do Exército, ele passou o dia com seu pai numa roda de samba, na praia, bebendo. E quando ele saiu dali dirigindo seu carro, ele atropelou e matou uma sargento da Polícia Militar que estava em serviço da linha amarela, fora da viatura, patrulhando aquela via. Essa mulher era uma mãe, ela deixou 2 filhos órfãos. E quando essa notícia chegou ao meu conhecimento, o Senhor falou para mim, é importante que nós oremos também uma pelas outras, que oremos pelas crianças, que oremos pelas mães. Porque quando essa vida foi ceifada, a vida dessa mãe, 2 famílias foram completamente destruídas. Um jovem de 21 anos. Esse jovem tem pai, esse jovem tem mãe. E o futuro desse jovem? A sargento da Polícia Militar deixou 2 filhos órfãos e um marido inconsolável. Então, amadas, nós precisamos sim orar pelas crianças, pelos nossos filhos, mas nós precisamos orar pelas mães. Não só porque as mães que trabalham fora, que pegam condução, que estão expostas aos perigos do dia a dia, mas as mães que têm o seu emocional abalado. Nós precisamos orar pelo emocional de mães, mães que se culpam por não ter criado seus filhos no caminho do Senhor, mãe que quando foi mãe não era cristã, não conhecia o Senhor, ou que estava desviada, e hoje ela busca na oração trazer o seu filho, seus filhos, a sua família para perto do Senhor. E nessa busca, ela se culpa, ela se acusa. Nós precisamos orar por essas mães, pelo emocional dessas mulheres. Eu confesso para vocês que durante muitos anos, desde que o Senhor me arrancou do império das trevas, eu me sentia muito culpada por não ter criado meus filhos no caminho do Senhor. Por ser uma mãe que estava no mundo e criou o seu filho no mundo. Mas as orações das irmãs, as palavras das pessoas que oram pela minha vida, que me lideram, veio pouco a pouco me mostrando através da palavra do Senhor que a culpa não nos leva a lugar nenhum. Sabe por quê, amadas? Nós não podemos nos acusar, porque o acusador, o diabo já faz isso. Então eu e você, que fomos criadas fora do evangelho, que não educamos nossos filhos no caminho do Senhor, ou que eles se desviaram e nós nos sentíamos culpada,
Hoje eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Não se sinta culpada. Entregue as suas preocupações, o seu emocional ao Senhor. Porque a palavra diz que nós devemos entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus protetor, é um Deus Pai, é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância. Não só a mim, não só a você, mas a todos os nossos, a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amadas, nós precisamos nos lembrar todos os dias de que foi Deus quem criou a família e Ele a fez para a nossa felicidade. Foi Deus quem criou a família e Ele a fez para a nossa felicidade. Ele definiu papéis e estabeleceu objetivos para a família. Sabe, queridas, nós aprendemos na Bíblia que um dos objetivos da família é que ela funcione como uma unidade espiritual. Um dos objetivos da família é que ela funcione como uma unidade espiritual. Cada lar deve ser um centro de ensino, um centro de aprendizagem acerca de Jesus e da fé cristã. O meu lar, o seu lar, foi criado para ser um centro de unidade espiritual. Cada lar, cada família deve crer e servir a Deus. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e toda a sua casa. Amadas, isso é uma promessa, isso é uma verdade. Bom dia, Claudinha, bom dia, Thaís, bom dia, Ministério MMV, Mulheres da Minha Vida, bom dia, Elisete Cerqueira, bom dia, Emilene. Atos 16, 31. Se creres na palavra de Deus, tu serás salva e toda a sua casa. Toda a sua casa, a palavra está dizendo, toda a tua descendência, toda a sua família. Irmãs, o propósito de Deus é salvar famílias. O propósito de Deus é salvar famílias e usá-las na edificação do seu reino. O propósito de Deus é salvar famílias e usá-la na edificação de seu reino, na edificação de seu povo. Nós somos o povo de Deus, amadas. Nós somos o povo de Deus. Cada lar, uma igreja. Cada lar, uma igreja. Ou uma igreja em cada família. Uma igreja em cada família. Precisamos educar nossos filhos, nossos netos, para que eles se tornem uma bênção para a família e para o reino. Nós precisamos educar nossos filhos, nossos netos, para que eles se tornem uma bênção para a família e para o reino. A mãe, nós como mães, como avós, nós devemos preparar nossos filhos para servir ao Senhor. A Bíblia fala que no início da segunda viagem missionária de Paulo, ele passou por Derbe e Listra. E ali ele conheceu o jovem Timóteo. Bom dia, Nanda Papelaria, seja bem-vinda, graça e paz. No início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lá em Listra e Derbe, ele conheceu o jovem Timóteo. A palavra do Senhor diz em Atos 16, versículo 1, versículo 2. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente.
havia ali um jovem chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Atos 16, versículo 1 e versículo 2. Seja bem-vinda, Fabiana Cerqueira. Bem-vinda, pedagoga Mônica. Graça e paz. Sabe, irmãs, Timóteo era um crente exemplar e disponível para servir ao Senhor. Por isso, Paulo o recrutou para o ministério pastoral. Nós precisamos criar nossos filhos, nossos netos, para servir a Deus, ao reino e à família. Bom dia, Adriana Holanda, seja bem-vinda, minha querida. Paulo requisitou Timóteo para o ministério pastoral e Paulo o transformou num dos mais consagrados missionários da igreja primitiva. Bom dia, minha querida pastora Vanúzia Oliveira. Gente, a pastora Vanúzia Oliveira foi a pessoa que Deus colocou na minha vida quando o Senhor me resgatou do império das trevas. Pensa numa pessoa cheia de carrapichos, cheia de feridas, cheia de mágoas, cheia de mazelas. E essa mulher de Deus me acolheu, caminhou comigo, me ensinou, me amou e me ama. Orou e ora por mim, pela minha família. Como eu sou grata a Deus por essa vida. Essa vida que nunca mediu esforços para cuidar dos seus. Vanúzia Oliveira, Deus te abençoe, minha querida. O meu coração está quentinho de te ver aqui, porque você tem parte nisso. Foi você que me ensinou os primeiros passos na caminhada com Jesus. E você, para mim, é como Eunice e Lloyd. Só você sabe quanto eu chorei, quanto eu te dei trabalho. Eu era rebelde, eu era machucada e magoada. E você, através do teu amor, tem cuidado de mim. Gente, nunca se esqueça das pessoas que no início da sua jornada, da sua caminhada, caminharam junto contigo e estiveram com você nos momentos mais sombrios da sua vida. Vanúzia Oliveira, ver você aqui é como ver a minha mãe. A mãe que eu perdi tão jovem. E a Vanúzia Oliveira é uma mãe que precisa de oração, irmãs. Na pandemia, essa mulher que é mãe de 4 filhos, tem vários netos, está quase sendo bisavó. Ela perdeu um filho tão amado, tão querido, o servo do Senhor, pai de família. E o emocional dessa mulher ficou completamente abalado. E mesmo com toda a dor que ela sente até hoje, ela ainda cuida de vidas. Quando o Senhor me disse que nós temos que orar por mães, quando você estiver orando, lembra da Vanúzia Oliveira. Lembra de pedir ao Senhor que cuide dela, que cuide do emocional dela e que guarde a família dela em nome de Jesus. Voltando para nossa live, gente, eu sou chorona e hoje eu ganhei um presente, mais um, né? Porque quando a gente acorda, a gente tem o presente da vida. E agora, eu acabei de ganhar um outro presente. Ver a minha mentora, Vanúzia de Oliveira, conosco aqui.
Voltando, amadas, para nossa live. Paulo recrutou Timóteo. E Paulo transformou Timóteo num dos mais consagrados missionários da igreja primitiva. Certamente foi em casa que Timóteo foi incentivado, ensinado a servir o Senhor na igreja. A fé, queridas, como dissemos lá na primeira live, começa em casa. A fé começa em casa. Quando a Bíblia diz: ensine o menino, a criança, no caminho que deve andar. A Bíblia está instruindo a você, está instruindo a mim a criar os nossos filhos, nossos netos no caminho do Senhor. Vanuse, além de mãe, além de criar os filhos do coração, os filhos biológicos, Vanuse cria os netos. Cria os netos. Sabe, queridas, essa semana, quando eu estava estudando para essa live, o Espírito Santo soprou uma pergunta no meu ouvido. Ele disse: a sua casa precisa de oração? 2 vezes essa pergunta foi soprada no meu ouvido pelo Espírito Santo de Deus. A sua casa precisa de oração? Irmãs, toda família tem problemas. E toda casa precisa sim de oração. A minha casa precisa de oração. Sua casa, a casa de cada uma das minhas irmãs precisam de oração. Por isso, nós precisamos aprender a orar a palavra, a declarar a palavra sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa vida. A experiência do cristão mostra que orar é difícil e exige disciplina e intencionalidade. A oração, amadas, é difícil e ela precisa de disciplina e de intencionalidade. O reformador Martim Lutero, ele diz uma frase que eu tô sempre repetindo ela, para que a preguiça não venha e eu diga: vou orar agora não, vou orar depois. Martim Lutero diz: a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. Nós acabamos de dizer que não é fácil a oração, ter uma vida de oração não é fácil. Precisamos ter disciplina e intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais. E quando Martim Lutero diz que a oração é o suor da alma, eu lembro do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele descreve a oração como uma batalha ou uma guerra espiritual. Paulo diz que a oração é uma batalha, uma guerra espiritual. O apóstolo pede aos irmãos e à igreja que orem por ele. Só que ele não faz assim, ele não pede que seja uma simples oração. Paulo não fala de uma mera oração, mas ele fala: lutemos junto, lutem comigo, lutem juntamente comigo em oração. Lutem juntamente comigo em oração. Paulo não está falando de uma simples oração. Paulo está dizendo: olha, cristãos, mães, avós, tias, eu sei que a oração é difícil, mas nós precisamos de disciplina e intencionalidade para orarmos. A oração não é fácil. Ter e manter uma vida de oração é difícil. Mas Paulo diz:
Eu sei que não é fácil, mas juntem-se comigo, lutemos em oração, porque a oração é uma guerra, é uma batalha espiritual. E como Martim Lutero disse, a oração é o suor da minha e da tua alma. É uma guerra, é uma batalha. E nós precisamos orar com disciplina e intencionalidade, irmãos. A ideia de Paulo é que a oração é uma atividade que demanda esforço. É uma luta exaustiva conosco mesmo. Essa é a ideia de Paulo. A oração é uma luta, é um esforço, uma luta exaustiva conosco mesmo. É matando a nossa vontade, é dizendo para a preguiça, sai que eu vou orar, é decretando, eu vou ter uma vida de oração em nome de Jesus. Eu vou ter uma vida de oração, porque Paulo fala, não é uma mera oração. Lutemos junto comigo, igreja, irmãos, lutemos em oração comigo. Paulo estava falando de uma luta que ele tem certeza que nós sairemos vencedores. Porque o general da luta, o general da guerra é o Senhor. A palavra do Senhor diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, que aí vem o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, o Senhor das batalhas, o general de guerra. A nossa luta em oração, amadas, nunca será perdida. Porque o nosso general é Cristo Jesus. É Ele que luta, é Ele que lidera as nossas lutas. O Espírito Santo ouve as nossas orações e com gemidos inexprimíveis Ele as leva ao Senhor. A minha oração, a tua oração, nunca será uma batalha perdida, amadas, em nome de Jesus, porque é Ele que luta as nossas guerras. E quando eu estava estudando sobre Paulo, o Espírito Santo trouxe à minha memória uma mãe que lutou de manhã até o meio-dia com o seu filho no joelho. Ela lutou de manhã até meio-dia com seu filho no joelho. E quando ela olhou com os olhos naturais e viu que ele estava morto, ela não desistiu. Ela não pegou seu filho, passou óleo, ungiu para sepultá-lo. Ela pegou o seu filho e foi colocar na cama do homem de Deus. Eu estou te falando da mulher, da mãe sunamita, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. É uma leitura extensa, mas é uma leitura que nos traz grandes ensinamentos. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirará-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto, deitou-se. Vamos dar uma parada aqui no versículo 11.
Você tem convidado o Senhor para sua casa? Quando o Espírito Santo soprou em meu ouvido, a sua casa precisa de oração, ele estava me dizendo: ei, me convide para entrar, mas eu não quero ser visita, eu não quero ser hóspede, eu quero fazer morada na tua casa. Irmãs, nesse tempo dessa mulher sunamita, o véu ainda não havia se rasgado, não se tinha livre acesso ao Senhor como nós temos. Havia o homem de Deus que trazia do Senhor para a terra e levava da terra, dos filhos do Senhor, para o céu. Essa mulher convidou Jesus para comer pão. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Você me convida todos os dias para estar à mesa com você e a sua família? Amadas, a mesa cura. A cura na mesa de Jesus. Você tem convidado Jesus para estar sentado à sua mesa, contigo, com a tua família, com teus filhos. Você tem um quarto, você tem um lugar reservado para você e o Senhor. A sunamita falou com o seu marido, construiu um quarto, colocou uma cama, uma cadeira, um candeeiro, uma mesa, para quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Nós precisamos todos os dias convidar Jesus para nossa casa, mas não como visita, para que ele faça morada na minha e na tua casa. Versículo 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, com muito amor. Que se há de fazer por ti? Ainda agora, quando nós começamos a live, eu falei para você de todo o amor que eu tenho no meu coração por todas as mulheres que caminham comigo, principalmente aquela que caminhou comigo desde do princípio. Sabe, quando eu ainda era aquela Neide que estava com todas aquelas mazelas do mundo. Eu tenho amor, eu trato com amor as mulheres que caminham comigo, que oram pela minha vida. E essa mulher aqui tratou Eliseu e Geazi com amor fraternal, porque é assim que o Senhor nos ensina. E ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, com muito amor. Que se há de fazer por ti? Logo que nós começamos a ler, a Bíblia diz que essa mulher era rica, era muito rica. Isso quer dizer que materialmente aquela mulher não precisava de nada. Tudo que ela tinha já era suficiente. Nós aprendemos isso com a Ana. Tudo que ela tinha era suficiente. A sunamita era rica. O que podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? A sunamita responde. Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Ela disse: eu tenho tudo. Materialmente eu tenho tudo. Não preciso de nada. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Quando ela diz essa frase, ali está embutido o desejo do coração dela. O marido dela já era velho e ela não tinha filhos. E quando ela diz: não, meu senhor,
Não, homem de Deus, não minta a tua serva. Ali ela expressou o desejo mais íntimo do coração dela. Não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ei, mãe de oração, vó de oração, mãe de coração, o seu filho está entregue a você. O pai entregou e disse assim, ó: leva o garoto, leva o menino e o entregue à sua mãe. Ele o tomou, o levou à sua mãe, que o colocou sobre os seus joelhos e ficou sentada até o meio-dia. Ficou sentado até o meio-dia com seu filho no joelho. E morreu seu filho. Ela subiu, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Quando eu disse para você que Jesus, que o Pai não pode ser um hóspede na minha e na tua casa, é porque quando vier a hora da aflição, nós vamos correr para o nosso canto, lá para onde está Jesus. Essa mãe, ela olhou para o filho dela, depois de ter ficado a manhã toda com eles no joelho. E quando ele morreu, ela viu só com os olhos naturais. Ela não olhou e disse assim: tá morto. Ela pegou, levou ele, deitou ele na cama do homem de Deus. É na presença do Senhor que eu e você precisamos colocar nossos filhos, nossos netos, sobrinhos. É na presença do Senhor que temos que colocá-los. A Bíblia diz que ela colocou o seu filho na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Ei, estar na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor é todo dia, é todas as manhãs, como Levítico disse: o fogo não se apagará. Nós, como mães, como avós, como tias de oração, colocaremos lenha no altar todas as manhãs e o fogo não apagará. A lenha é a minha, é a tua oração, e o fogo do altar não se apagará. Ele perguntou: aonde vais? Não é lua nova? Não é festa? Vais procurar o homem de Deus? Eu e você temos que procurar o homem de Deus todo dia. Ela disse: não importa, não faz mal. Não faz mal, nós precisamos procurar o Senhor todos os dias. Todos os dias. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Gease para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Gease: cinge os lombos, toma o seu bordão contigo e vá se encontrar alguém, não saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda.
ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. O menino não despertou. Sabe, queridas, a palavra do Senhor no livro de Ezequiel 37 diz que Ezequiel foi levado pela mão do Espírito de Deus a um vale de ossos secos. E quando Ezequiel chegou naquele vale de ossos secos, ele viu aquela montoeira de ossos secos, sequíssimos, diz algumas versões. E o Senhor perguntou para Ezequiel: pode haver vida nesses ossos? E Ezequiel disse: o Senhor, meu Deus, o Senhor é quem o sabe. Essa mãe correu até o homem de Deus, porque ela não viu o seu filho morto. Sabe por que ela não viu, queridas? Quando Deus te dar algo, quando Deus te deu um filho, quando Deus te deu um neto, Ele não te deu para morrer, Ele não te deu para perder, porque o Senhor o resgata, ainda que seja para Ele, ainda que seja para Ele. Quando a Sulamita olhou com os olhos naturais e viu seu filho morto, ela não deixou de lutar. Ela correu até o homem de Deus, que era quem podia ajudar. Porque a palavra do Senhor, lá em Lucas 1:37, diz: porque para Deus não há nada que seja impossível em todas as suas promessas. Para Deus não há nada que seja impossível em todas as suas promessas. E a promessa de Deus para minha e para tua vida nessa manhã é que, se creres, será salva tu e toda a sua casa. Aleluia, aleluia. E a palavra, querida, traduzida para salvação no Novo Testamento é soteria, no grego, e abrange 5 importantes áreas da vida de um cristão. Ela serve para preservação, cura, libertação, segurança e proteção. A palavra do Senhor tem uma promessa para você e para mim. Lucas 1:37 diz: porque para Deus não há nada que seja impossível em todas as suas promessas. E a promessa do Senhor para tua casa, para minha e para tua família, é que se nós crermos na palavra do Senhor, seremos salvos, nós e toda a nossa casa, nós e toda a nossa família. Sabe, queridas, quando Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, foi dessa forma que aquela mãe viu. Mas tem uma frase que eu aprendi quando eu comecei a orar pela salvação do meu filho Diego. Ninguém vai enterrar aqueles que o Senhor vai ressuscitar. Ninguém vai enterrar aqueles que o Senhor vai ressuscitar. Quando Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos, todos os ossos estavam sobre a terra. Aquela mãe sunamita ficou a manhã toda com o seu filho no joelho. E quando deu meio-dia, os olhos naturais dela viu que ele morreu, mas ela não o preparou para velório nem para enterro. Ela o colocou diante de Deus
Deus, ela o colocou na cama do homem de Deus. Sabe por quê, filhas, irmãs queridas? O seu filho, o meu filho, ninguém vai enterrar, porque ninguém enterra aqueles que o Senhor vai ressuscitar. Ninguém enterra aqueles que o Senhor tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da maravilhosa luz do Filho do amor de Deus. Ninguém vai enterrar aqueles que o Senhor vai ressuscitar. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. A oração, querida, a oração é a nossa arma. Nós temos que colocar os nossos filhos em nossos joelhos através da nossa oração. Não olhe para o seu filho, não olhem para a sua família com os olhos naturais, ore com os olhos espirituais. Paulo diz que nós precisamos orar com intencionalidade. Martim Lutero disse que a oração é o suor da nossa alma. Como essa mãe sunamita que colocou o seu filho no seu joelho e ficou ali lutando em oração até o meio-dia. E quando ele morreu, ela o colocou na cama do homem de Deus e correu para buscá-lo. Eu e você precisamos olhar para os nossos filhos com olhos espirituais. Nós temos que olhar para os nossos filhos como o Senhor os vê. E o Senhor não vê o meu filho nem o seu filho como perdido, não, queridas. Ninguém vai enterrar o que o Senhor vai ressuscitar, em nome de Jesus. Eliseu fechou a porta do quarto e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá. Tornou a subir, se estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes, abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Se creres na glória, na graça do Senhor, na palavra do Senhor, será salvo, tu e a toda a tua casa, a tua família. Amadas, eu e você precisamos ser como essa mãe sunamita. Vamos colocar nossos filhos, nossos netos no nosso joelho e ficar ali em oração. A oração, vamos colocá-los em nosso joelho através da oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amadas, você pode dizer assim: mas irmã Neide, toda a minha casa, meus filhos já estão na presença do Senhor. Ora, assim mesmo, amada, sabe por quê? 1 Coríntios 10:12, a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E qual é o cuidado? A sua família já está na presença do Senhor? Mantenha-se ali, orando. Isso é o cuidar para que não caia, para que não se desvie, para que ele não saia da presença do Senhor. Eu sempre digo para vocês que nós precisamos orar não só pelos nossos filhos, mas pelos filhos de todas as mães, crianças do nosso bairro, da nossa rua, da escola dos nossos filhos, dos nossos netos, crianças da nossa nação e crianças fora da nossa nação. Eu sou assinante de um jornal de Israel chamado Maoz Israel. Não sei se você consegue ver. E a cada 15 dias eu recebo esse jornal.
E essa semana, quando eu recebi esse jornal, o meu coração doeu muito. Eu não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem várias pessoas e aqui tem 3 crianças em cima de um carro. Essas 3 crianças estão armadas. Elas estão armadas de fuzil. E a legenda diz assim, ó: crianças palestinas no Líbano são criadas em uma cultura de violência e agressão. Quando eu disse para você que o Paulo diz que nós temos que ter uma oração, temos que ser intencionais na oração, temos que fazer orações específicas. Tá vendo essas crianças? Quando a legenda diz que essas crianças palestinas no Líbano são criadas em uma cultura de violência e agressão, eu e você precisamos orar pelas crianças do mundo inteiro, para que elas passem a ser criadas numa cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, que diz que o reino do Senhor é um reino de paz. A palavra do Senhor diz, lá em Isaías 9, que para um povo que vivia no reino de luz, um povo que vivia no reino da sombra e de morte, nasceu uma maravilhosa luz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Tem um louvor que diz: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. Paz! Eu e você precisamos orar pelas crianças do mundo inteiro. Se você antes não tinha uma oração específica, então agora você tem. Ore para que essas crianças que eram criadas numa cultura de violência e agressão, passem a ser criadas pela cultura do reino de Deus, a cultura da paz, porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de misericórdia. No Brasil também tem, irmã Neide, crianças que pegam armas. Por isso que nós temos que orar. Quando eu digo para você, não ore só pela sua família, não olhe só para o seu umbigo. Tenha uma visão amplificada, como eu te falei sobre quando eu fiz o curso de enfermagem, que eu aprendi a ter uma visão ampliada. Olhe o todo, não olhe só para você, olhe ao seu derredor, à sua direita, à sua esquerda, à frente e atrás, em nome de Jesus. Vamos orar pelas crianças, vamos orar pelos adolescentes, vamos orar pelos jovens. Eu sempre digo nas minhas lives, quando uma criança, um adolescente, um jovem tem a sua vida ceifada, são gerações que o inferno impede de nascer. E nós, como parte integrante de um exército de mães que oram, estamos sendo levantadas nesse tempo para orar pelos nossos filhos. Declare a palavra sobre a sua casa. Declare a palavra sobre os seus filhos, seus netos, os filhos dos seus vizinhos, as crianças da sua igreja. Eu já falei para vocês, irmãs. Eu repito todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, Senhor, eu e a casa do meu vizinho, da direita, da esquerda, de frente para de trás. Essa semana, segunda-feira precisamente, dia 17, o meu neto Bernardo completou 8 anos. Não teve festa, teve um bolinho na escola. E à noite, o priminho dele, o Heitor, meu neto caçula, a mãe gravou um vídeo para o Bernardo. E ele cantou parabéns, ele felicitou o Bernardo. Quando terminou o vídeo, a mãe falou assim: Bernardo, Deus te abençoe. O Heitor olhou para a mãe e falou assim: mamãe, vamos orar pelo meu primo? Gente, eu ainda vou ter oportunidade de botar isso no Mil Rios. O Heitor orou pelo Bernardo. Sabe por que eu tô falando isso pra você? Porque eu não sou uma mulher que fala só de oração.
Eu vivo de oração, porque eu sou fruto de oração. Antes do Senhor me encontrar, me resgatar do império das trevas, a minha filha e uma amiga muito querida, durante 365 dias, oraram e fizeram um propósito pela minha vida para eu ir para o encontro com Deus. Vanúzia, a pastora Vanúzia Oliveira estava lá nesse encontro. Foi um encontro com Deus da igreja O Caminho Santo. E lá eu fui ministrada pelo apóstolo Valmer. E no terceiro dia do encontro com Deus, o Senhor me encontrou. Eu me rendi a Cristo e nunca mais o deixei. Eu sou fruto de oração. Meus netos, meus filhos são frutos de oração. E hoje, a minha palavra para você é essa, minha irmã. Que seus filhos, seus netos, estejam nos seus joelhos através da oração. Amém? Queridas, antes de orar, eu quero te fazer alguns convites. O primeiro convite é para que você esteja conosco no Retiro de Satisfeita nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2025, no Sítio Manancial, na Dutra. Será um tempo precioso. Será um tempo precioso. Também quero te fazer outro convite. Todas as terças-feiras, a Ana Paula faz a live Café com Jesus. E nesse tempo, ela tem feito a live com as mulheres da Bíblia. Café com as mulheres da Bíblia. E tem sido de grande ensinamento para todas nós. Então, toda terça-feira, 9 horas, te convido para a live com a Ana Paula. E o Ministério Satisfeita tem a Escola da Mãe Satisfeita. No dia 28 próximo, agora dia 28 de março, será a formatura da terceira turma da Escola da Mãe Satisfeita. Eu vou estar lá na formatura, será online, mas eu estarei com elas. E eu já quero dizer para você que logo, logo já está no forno a quarta turma. Eu acredito que até junho, a quarta turma da Escola da Mãe Satisfeita já vai estar todo vapor. Tem muitas novidades. Eu ainda não estou autorizada a falar para vocês, mas o meu coração está muito quentinho. Porque as nossas lives de oração, elas farão parte da Escola da Mãe Satisfeita. Isso me deixa muito feliz, muito feliz. Quem me conhece sabe o quanto a oração é importante para mim. O quanto a oração é o meu alimento, é algo que me coloca de pé. Gente, o meu genro, que fez aniversário ontem, tá na minha live. Deus te abençoe, Valdeci. Ele tá de folga hoje. Então, assim, se preparem, porque logo a gente vai começar com o nosso jejum, nosso devocional para a Escola da Mãe Satisfeita. E esse mês de março, a Ana está fazendo também o devocional. Ela tem um devocional no nosso grupo. E esse devocional tá bombando, mulheres. Bom dia, amor. Chegaram no fim, mas chegaram pro amém. Glória a Deus. Então, assim, o devocional. Se você ainda não entrou no grupo do Devocional Satisfeita, pegue o link na bio do Satisfeita. Entra. Amadas, tem sido assim tremendos ensinamentos. E eu te convido a fazer parte do Devocional Satisfeita. Minhas queridas, vamos orar? Senão a gente perde a live. Amém? Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Senhor, mais uma vez, eu me coloco diante de Ti para orar pela minha família, minha casa, pela família e pela casa das minhas irmãs, por mim, por cada uma das minhas irmãs. Paizinho, nem sempre encontramos ânimos para interceder e lutar em oração. Não apenas para apresentar-te, Senhor,
pedidos e esperar que o Senhor nos atenda. Mas também, Senhor, para que nossas almas sejam fortalecidas para a luta da vida. Pai de amor e Pai de bondade, que a tua paz, Senhor, que a tua paz esteja no lar de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Pai, fortaleça, Senhor, nos fortaleça para lutarmos em oração, para colocarmos nossos filhos nos nossos joelhos em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Olha, a mulher virtuosa e suas relações familiares é o tema do nosso devocional desse mês. Se você ainda não entrou lá no grupo do devocional, entre que você vai ser surpreendida. Amém? Amadas, eu espero vocês na próxima quinta-feira, na nossa live de oração. E estaremos juntos na terça, na live Café com Jesus. E as mulheres da Bíblia, porque estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia no nosso cafezinho. Deus as abençoe em nome de Jesus. Amadas, muito obrigado. Vocês são um presente de Deus na minha vida. Deus as abençoe em nome de Jesus. Amém. Até lá.